Você já parou para pensar no alto preço que o silêncio pode cobrar? Não falo do silêncio que traz serenidade, mas sim daquele que esconde feridas profundas, que encobre verdades dolorosas e que pouco a pouco pode dilacerar até mesmo as famílias mais sólidas. Hoje, convido você a mergulhar em uma narrativa que ultrapassa as páginas sagradas. A história de como um homem conhecido como aquele segundo o coração de Deus falhou de maneira trágica em seu papel de pai. Imagine uma jovem princesa, cheia de inocência e bondade, percorrendo os salões do Palácio Real. Seus passos ecoam pelos corredores luxuosos enquanto ela se aproxima do quarto de seu meio-irmão, carregando apenas generosidade e a simples tarefa de servi-lo. O que ela não poderia imaginar é que estava prestes a viver um pesadelo que marcaria sua existência para sempre. E, talvez mais doloroso do que tudo, seria o silêncio de quem deveria protegê-la que ampliaria seu sofrimento. Nesta história surpreendente, vamos explorar não apenas o drama enfrentado por essa jovem, mas também a responsabilidade que recai sobre aqueles que ocupam posições de liderança e cuidado. Veremos como esse silêncio destruidor revela fraquezas humanas, expõe as rachaduras em uma família real e nos faz questionar o quanto o orgulho e a omissão podem desviar até mesmo um coração dedicado a Deus. Fique comigo até o fim, pois esta narrativa, inspirada no livro de 2 Samuel, vai revelar uma verdade que, ainda hoje, nos faz refletir sobre o valor de proteger aqueles que amamos e o perigo de se calar diante de uma injustiça. Para compreender a dimensão dessa tragédia familiar, precisamos voltar a Jerusalém de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. No ponto mais alto da cidade, erguia-se o majestoso Palácio Real, onde vivia Davi, o maior rei da história de Israel. Ele não era apenas um guerreiro habilidoso que conquistou territórios e derrotou gigantes. Era também um poeta que compôs salmos inesquecíveis. No entanto, a história que você vai conhecer não gira em torno de suas grandes vitórias, mas sim do fracasso mais doloroso que ele experimentou, sua derrota como pai. Durante seu reinado, Davi expandiu as fronteiras de Israel a uma extensão nunca antes vista, tornando seu nome sinônimo de força, justiça e sabedoria. Porém, dentro dos muros do palácio, as coisas eram bem mais complicadas. Como muitos reis da época, ele tinha várias esposas e concubinas, o que resultou em uma grande família, com filhos e filhas de diferentes mães. Essa dinâmica, inevitavelmente, criava rivalidades e tensões que nem mesmo o rei conseguia controlar. Entre esses filhos, destacava-se Amnon, o primogênito e herdeiro natural do trono, além de Absalão, famoso por sua beleza e carisma contagiante. E claro, havia Tamar, uma jovem princesa cuja vida seria tragicamente transformada por acontecimentos que seu próprio pai, com todo o poder que possuía, poderia ter impedido. Mas por que essa antiga história ainda é tão relevante para nós? Porque revela lições atemporais sobre como liderar dentro de casa e como reconhecer sinais de perigo antes que seja tarde demais. É impressionante pensar que um líder tão sábio e temente a Deus foi capaz de negligenciar as tensões que se formavam no coração de seu lar. Como alguém conhecido pela delicadeza ao compor salmos poderia silenciar diante do sofrimento de sua própria filha? Ao aprofundarmos nos fatos que culminaram na terrível experiência de Tamar, vamos identificar 3 sinais importantes que todos os pais e mães devem ficar atentos. Afinal, embora os séculos tenham passado, as dinâmicas familiares que levam ao caos podem ser surpreendentemente parecidas. Esta é uma história sobre a influência do poder, o amargo sabor da traição
e as consequências devastadoras que podem surgir do silêncio de quem deveria proteger. É um alerta para que, hoje, possamos evitar os mesmos erros que um dos maiores reis da história cometeu em sua própria casa. Para entender a complexidade que se formava dentro do palácio de Davi, precisamos voltar ao período em que ele ainda reinava em Hebron, mencionado em 2 Samuel 3. Naquela fase, o rei teve 6 filhos com diferentes esposas: Amnon, de Ahinoã, Quilabe, de Abigail, Absalão, de Maacá, Adonias, de Agite, Cefatias, de Abital e Itreã, de Eglá. Mais tarde, já em Jerusalém, a família continuou a crescer e, com isso, as relações dentro do palácio ficaram ainda mais tensas. Imagine grandes salões de pedra, repletos de servos e oficiais, onde meio-irmãos dividiam espaço, cada um carregando as ambições da mãe e suas próprias expectativas. Era comum, naquela época, que monarcas tivessem múltiplas esposas, tanto por razões políticas quanto culturais. No entanto, essa prática frequentemente gerava disputas internas. Para além das aparências de prosperidade e poder, essas rivalidades começavam a criar rachaduras no palácio real. Conforme o texto bíblico de 2 Samuel 13, um nome se destaca no desenrolar dessa história: Tamar, uma jovem princesa descrita como muito formosa, irmã de Absalão e meio-irmã de Amnon. Até o momento em que tudo muda, a rotina no palácio seguia aparentemente normal, com Davi cumprindo suas obrigações como rei, cuidando da administração de Israel, cujas fronteiras, como indica a expressão de Dan a Berseba, abrangiam toda a extensão do reino. Porém, o primeiro sinal de problemas surge na própria configuração familiar. Sendo Amnon o filho mais velho, naturalmente se tornava o herdeiro do trono, e por isso desfrutava de privilégios exclusivos que despertavam inveja nos outros filhos. Já Absalão chamava a atenção por sua beleza e caráter forte, características que mais tarde o conduziriam à rebelião. Tamar, protegida como era costume para as filhas do rei, vivia cercada pelas donzelas do palácio, mas nem isso foi suficiente para mantê-la a salvo dos acontecimentos que se aproximavam. Um personagem fundamental aparece aqui: Jonadab, sobrinho de Davi e amigo próximo de Amnon, descrito no texto sagrado como alguém de muita astúcia. Ele atuou como o catalisador de uma tragédia que já vinha se formando em meio à competição e aos ciúmes dentro da família real. Sua influência mostra que conselhos mal intencionados podem agravar conflitos já existentes em qualquer lar. É nessa hora que percebemos o segundo grande alerta. Davi, ao se dedicar de corpo e alma às questões do reino, descuidou-se das tensões familiares que se intensificavam sob o mesmo teto. O mesmo homem que possuía sabedoria para governar com justiça não conseguiu enxergar o risco crescente entre seus filhos. O provérbio que diz: "O prudente enxerga o perigo e se esconde, mas o ingênuo passa e sofre as consequências", inspirado em Provérbios 22:3, ilustra bem o que estava por vir. Bastava observar com cuidado para notar a tempestade que se formava. Além disso, as Escrituras orientam, em Deuteronômio 6:6, que os pais devem ensinar e conversar com seus filhos constantemente. No entanto, Davi, talvez sobrecarregado por deveres de guerra e de Estado, parece ter negligenciado a criação próxima de cada membro de sua família. Essa lacuna abriu espaço para que a inveja e a rivalidade se instalassem de forma silenciosa, preparando o cenário para um evento que não apenas marcaria a vida de Tamar, mas colocaria todo o reino em tumulto. Em meio à rotina de um grande palácio, onde irmãos e meio-irmãos conviviam numa teia de interesses,
A tragédia começou de maneira aparentemente inofensiva. Um olhar carregado de desejo e um conselho cruel. Como relata 2 Samuel 13:2, Amnon, herdeiro de Davi, ficou obcecado por sua meia-irmã Tamar a ponto de adoecer. Seu sentimento, longe de ser amor genuíno, era uma paixão doentia que corroía o próprio coração. Acostumado a ter tudo o que queria, ele desejava justamente o que era proibido, a filha do mesmo pai. A situação se tornou ainda pior quando Jonadab, sobrinho de Davi e descrito como alguém muito astuto, segundo Samuel 13:3, notou a angústia de Amnon. Em vez de aconselhar seu amigo a abandonar pensamentos impuros, Jonadab o incentivou a enganar o próprio pai, arquitetando um plano que envolvia fingir doença. Assim, bastaria pedir a Davi que Tamar fosse até seus aposentos para preparar-lhe algo de comer, seguindo o costume de a família cuidar dos enfermos. Com essa sugestão, Jonadab montou uma armadilha perfeita. Ninguém suspeitaria de maldade num ato fraternal de assistência a um doente. Infelizmente, o rei não percebeu o perigo. Como primeiro filho, Amnon tinha acesso privilegiado a Davi, que não enxergou o risco contido em tal pedido. A cada passo, o silêncio e a confiança cega foram fortalecendo o esquema maligno. Essa é uma lição clara de Provérbios 27:12. O prudente percebe o mal e se esconde. O ingênuo segue em frente e acaba pagando o preço. Naquele momento, todos ignoraram sinais evidentes de que algo grave estava para acontecer. Quando Tamar atendeu ao chamado, estava apenas cumprindo seu papel de irmã. Preparou comida com dedicação, acreditando estar prestando um simples serviço a alguém debilitado. Entretanto, ao invés de encontrar gratidão e respeito, deparou-se com a obsessão de Amnon. Ele a agarrou e mostrou suas intenções, conforme está em 2 Samuel 13:11. Vem, irmã minha, deita-te comigo. O terror tomou conta de Tamar, que imediatamente suplicou: Não, meu irmão, não me faças essa violência. 2 Samuel 13:12. Ela apelou às leis de Israel, à moral e até à misericórdia, tentando impedir o inevitável. Contudo, Amnon ignorou todos os argumentos. Seu desejo era maior que qualquer senso de família ou honra. E então, com brutalidade, ele a violentou, segundo Samuel 13:14. Nesse instante, a vida de Tamar tomou um rumo dramático e as consequências se espalharam como ondas de destruição por toda a casa real. Eclesiastes 7:26 menciona o perigo de cair em armadilhas preparadas pelo pecado. Aqui, vemos como a ambição e a perversão podem dominar o coração de uma pessoa, tornando-a insensível a qualquer clamor por justiça ou compaixão. Assim, algo que começou com um leve indício de obsessão transformou-se em um dos episódios mais sombrios registrados na história de Davi. Ninguém imaginava que uma simples visita para cuidar de um familiar doente terminaria na ruína de uma jovem inocente e criaria as bases para uma cadeia de eventos que abalaria todo o reino de Israel. A violência cometida por Amnon contra Tamar se torna ainda mais cruel quando observamos o que acontece logo depois. Assim que concluiu o ato, o sentimento que ele chamava de amor se transformou em ódio profundo. De acordo com 2 Samuel 13:15, o ódio com que a desprezava era maior do que o amor com que a havia amado. Em um último golpe de crueldade, Amnon expulsou Tamar, somando humilhação pública a um crime já terrível. Arrasada, ela pôs cinza sobre a cabeça e rasgou as vestes coloridas que usava, saindo aos gritos. Esses gestos, comuns na época, eram sinais de profundo luto e desolação. Segundo Samuel 13:21.
É nesse instante que surge a questão central desta história: o silêncio de Davi. Ao saber do ocorrido, o rei ficou extremamente irado. Segundo Samuel 13:21. No entanto, não tomou nenhuma atitude concreta em defesa de sua filha. Não houve punição para Amnon, nem consolo para Tamar. Muitos acreditam que a lembrança de seus próprios erros, especialmente o episódio envolvendo Batseba, possa tê-lo imobilizado. Alguns também sugerem que Davi talvez estivesse dividido entre o dever de rei e o amor de pai. Mas, seja qual for o motivo, o resultado foi devastador. Tamar permaneceu desolada, o agressor seguiu impune e, no coração de Absalão, nasceu a semente de uma vingança que ainda renderia frutos amargos. Esse silêncio de Davi ecoa como um alerta a todos os pais e líderes. Quando aqueles que têm a responsabilidade de proteger não agem diante de uma injustiça, as consequências podem se estender por gerações. Sem receber justiça, Tamar se isolou na casa de Absalão, segundo Samuel 13:20, carregando feridas que nunca foram curadas. O palácio, que deveria ser seu lugar de segurança, se tornou palco de seu maior trauma. O mesmo silêncio que prejudicou Tamar também deu espaço para a cólera de Absalão crescer. Como ensina Eclesiastes 8:11, quando não há punição para um ato de maldade, o coração das pessoas se inclina ainda mais ao erro. Em 2 Samuel 13:22, vemos que Absalão não dirigiu nenhuma palavra a Amnon após o crime. Durante 2 anos, ele guardou seu ódio em silêncio, até que tivesse tudo planejado para a vingança. A oportunidade surgiu em um banquete de tosquia de ovelhas, um evento típico de celebração naquela época, segundo Samuel 13:24. Absalão convidou todos os filhos do rei, insistindo especificamente na presença de Amnon, segundo Samuel 13:26. O próprio Davi, desconfiado, hesitou em autorizar a ida do primogênito, mas foi convencido. Aquela festa, que deveria ser motivo de alegria, se transformou em uma emboscada. Enquanto Amnon estava alegre pelo vinho, Absalão ordenou que seus servos o matassem, segundo Samuel 13:28. Em pânico, os outros filhos de Davi fugiram, e informações desencontradas chegaram ao rei, fazendo-o pensar que todos haviam sido mortos. Jonadab, o mesmo que havia ajudado Amnon a enganar Tamar, reapareceu para esclarecer que apenas Amnon tinha sido assassinado. Segundo Samuel 13:32. A dor de Davi, ao rasgar suas vestes e se lançar ao chão, segundo Samuel 13:31, mostra um pai dividido entre o luto e a própria culpa. Absalão fugiu para Gesur, onde permaneceu por 3 anos, segundo Samuel 13:48. Mesmo após tanta tragédia, o coração de Davi sentia saudades do filho, apesar de tudo o que havia acontecido, segundo Samuel 13:49. Esse ciclo de violência e silêncio realça como um erro pode desencadear outros ainda piores. Gálatas 6:7 lembra que tudo o que a pessoa semear, isso também colherá. A omissão de Davi perante o sofrimento de Tamar custou muito caro. Uma filha marcada pela desonra, um filho assassinado, outro no exílio e uma família inteira em ruínas. E, apesar de tudo isso, a história não termina aí. Os acontecimentos seguintes mostram o quanto é perigoso negligenciar a justiça e ignorar o clamor de quem mais precisa de proteção. Para compreender a verdadeira dimensão dessa tragédia, é fundamental refletir sobre os erros de liderança que Davi cometeu como pai. O mesmo homem que demonstrou coragem ao enfrentar Golias e sabedoria ao governar Israel, falhou em momentos cruciais quando sua família mais necessitava de proteção. Falta de vigilância. Davi, em sua trajetória,
sempre foi reconhecido por sua habilidade de enxergar além das aparências. No entanto, ao lidar com os desafios internos do lar, ele deixou passar sinais claros de alerta. Conforme nos ensina 1 Samuel 16:7, o Senhor não olha para o que vê o homem. O homem olha para o que está diante de seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Ironia do destino, Davi não aplicou essa mesma visão apurada para perceber as intenções obscuras que se formavam entre seus próprios filhos. Paralisia diante da crise. Quando o mal atingiu Tamar, Davi se mostrou indignado, mas permaneceu inerte. Essa falta de ação é especialmente dolorosa, pois, como rei, ele possuía toda a autoridade necessária para restaurar a justiça. Provérbios 21:15 nos recorda que fazer justiça é alegria para o justo, mas terror para os que praticam a iniquidade. Assim, ao não intervir, Davi falhou em seu papel tanto como pai quanto como líder, permitindo que a injustiça se instalasse em seu próprio lar. O passado que compromete o presente. Outro ponto crítico foi a influência dos erros passados de Davi sobre suas decisões presentes. Alguns estudiosos apontam que ele pode ter se sentido incapaz de punir Amnon devido ao seu próprio pecado com Batseba, lembrado nas palavras do profeta Natã em 2 Samuel 12:10-11, onde foi anunciado que a espada jamais se afastaria da tua casa. Essa profecia, longe de servir como desculpa, deveria ter sido um alerta para que Davi se tornasse ainda mais vigilante e rigoroso no cuidado com sua família. Esse mesmo padrão de omissão é evidenciado no episódio envolvendo Adonias, quando, conforme 1 Reis 1:6, o pai não o repreendeu nem questionou suas atitudes, permitindo que os conflitos internos se agravassem. Falta de comunicação e disciplina. Por fim, um erro sutil, mas de grande impacto, foi a ausência de um ambiente de diálogo aberto e de uma disciplina amorosa dentro do lar. Quando Tamar foi atacada, ela não encontrou em Davi um lugar seguro para buscar amparo ou justiça. E quando Absalão alimentava seu desejo de vingança, faltava um canal de comunicação que pudesse ter prevenido o desenrolar de mais violência. Em Provérbios 29:15 lemos que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho consentido envergonha a sua mãe. Essa falta de orientação e correção criou um cenário em que os filhos de Davi seguiram caminhos autodestrutivos. Lições para os dias atuais. Os erros cometidos por Davi não são apenas registros históricos, mas também lições profundas para todos que ocupam posições de autoridade, especialmente dentro da família. Quando aqueles que deveriam proteger e orientar optam pelo silêncio e pela passividade, as consequências podem se espalhar por gerações, causando rupturas e cicatrizes irreparáveis. Portanto, o que essa antiga tragédia nos ensina? Que a vigilância constante, a ação decidida diante da injustiça e a comunicação aberta são pilares essenciais para a harmonia familiar. Esses ensinamentos permanecem tão relevantes hoje quanto na época de Davi, alertando-nos para a importância de não deixar que o silêncio e a omissão perpetuem o mal em nossos lares. Primeira lição crucial: vigilância ativa. A primeira lição que extraímos dessa dolorosa história é a importância de manter uma vigilância constante. Em 1 Pedro 5:8, somos exortados a ser sóbrios e vigiar, o que é especialmente relevante nos dias atuais, quando crianças e jovens estão expostos a ameaças, muitas vezes invisíveis nas redes sociais e nas relações digitais. Essa vigilância não se trata de um controle excessivo, mas sim de uma presença atenta e de um interesse genuíno na vida dos nossos filhos.
os sinais de alerta que Davi ignorou, mudanças repentinas de comportamento, isolamento, relações familiares tensas e a influência de conselheiros questionáveis têm seus equivalentes modernos e nos lembram da necessidade de estar sempre alerta. Segunda lição fundamental: ação imediata contra o abuso. A narrativa de Tamar nos mostra que a inação diante do mal pode ser tão prejudicial quanto o próprio abuso. O silêncio de Davi, após o ato de violência, revela que não agir diante de uma injustiça é, em si, uma forma de cumplicidade. Em Tiago 4:17, lemos que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso nos ensina a importância de estabelecer canais de comunicação abertos, definir limites claros e agir prontamente sempre que houver suspeita de abuso. Buscar ajuda profissional, quando necessário, é parte essencial de proteger os mais vulneráveis. Terceira lição: rompendo o ciclo da violência. Outro ponto crucial é a necessidade de interromper os ciclos de violência antes que eles se perpetuem. Na história de Tamar, vemos como o desejo desviado evoluiu para a violência, que, somada ao silêncio, culminou em vingança mortal. Em Gálatas 6:7-8, somos lembrados de que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Para as famílias de hoje, isso significa identificar e tratar padrões tóxicos de relacionamento, promover a resolução pacífica dos conflitos e encorajar o perdão, sempre sem descuidar da justiça. Criar um ambiente seguro, onde sentimentos possam ser expressos livremente, é fundamental para evitar a repetição desses erros. Quarta lição: liderança ativa e presente. Uma liderança efetiva exige presença e envolvimento diário. Em Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso requer mais do que boas palavras. É preciso agir como exemplo, participar ativamente da vida dos filhos e estabelecer momentos regulares de conexão familiar. A presença de um líder que se importa verdadeiramente pode fazer toda a diferença na prevenção de crises e na criação de um lar harmonioso, onde os membros da família se sintam seguros para buscar ajuda. A importância de romper o silêncio. Por fim, aprendemos que o silêncio, movido pelo medo, vergonha ou desejo de manter as aparências, não pode prevalecer quando se trata de proteger os vulneráveis. Efésios 5:11 nos instrui a não participar das obras infrutíferas das trevas, mas antes condená-las. Estabelecer redes de apoio, buscar ajuda externa quando necessário e priorizar a segurança e o bem-estar dos que não podem se defender são atitudes essenciais para romper com esse ciclo devastador. Essas lições vão além de simples sugestões. São princípios fundamentais para preservar a saúde e a integridade das famílias. O exemplo de Tamar nos alerta de que o preço do silêncio e da omissão pode ser incalculável, repercutindo por gerações. Que possamos aprender com essa antiga tragédia e aplicar esses ensinamentos na proteção e na promoção de lares verdadeiramente seguros e amorosos. Para fortalecer e proteger nossos lares, é fundamental converter essas lições em atitudes práticas e imediatas. Veja alguns passos que podem ser implementados. 1. Estabeleça momentos regulares de diálogo familiar. Não espere que os problemas apareçam para iniciar uma conversa. Crie espaços de comunicação no dia a dia, seguindo a orientação de Deuteronômio 6:7. Falando destes assuntos quando estiveres em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esses momentos podem ser durante as refeições, caminhadas ou antes de dormir,
garantindo que todos se sintam ouvidos e acolhidos. Segundo, desenvolva um plano de segurança familiar. Conheça os amigos e os círculos sociais dos seus filhos. Estabeleça regras claras sobre o uso da internet e das redes sociais. Crie medidas de proteção, como senhas de segurança para emergências, e mantenha sempre atualizados os contatos de emergência. Um plano de segurança bem estruturado ajuda a prevenir situações de risco e a agir rapidamente quando necessário. Terceiro, busque apoio profissional preventivo. Investir em cuidados preventivos pode fazer toda a diferença. Consulte médicos regularmente para exames e considere contar com o apoio de um conselheiro familiar ou terapeuta. Esses profissionais podem ajudar a identificar e tratar problemas antes que se transformem em crises maiores, mantendo a saúde emocional e física de todos. Quarto, fortaleça os laços familiares. O convívio e a união são essenciais. Promova refeições em família, atividades compartilhadas, momentos de oração ou reflexão conjunta e celebre as conquistas e marcos familiares. Essas práticas ajudam a construir um ambiente onde o amor e a compreensão prevalecem, fortalecendo os vínculos entre os membros da família. Lembre-se, não existe família perfeita, mas há famílias que se esforçam para estar vigilantes e preparadas. Como nos ensina Provérbios 24, 3-4. Com sabedoria se edifica a casa, e com prudência ela se consolida. E pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. A história de Tamar, Amnon e Davi não é apenas um relato antigo, mas um espelho que reflete desafios que ainda afetam muitas famílias hoje. O silêncio que destruiu uma família real continua sendo uma ameaça para os lares contemporâneos. Contudo, ao contrário de Tamar, não precisamos suportar o peso das cinzas sozinhos. E, diferente de Davi, podemos escolher agir em vez de ficar paralisados pelo passado. Tampouco precisamos permitir que impulsos destrutivos determinem o destino de nossos filhos, como ocorreu com Amnon e Absalão. Como afirma Isaías 60:3, o Senhor promete dar aos aflitos de Sião beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Essa promessa de restauração está ao alcance de todas as famílias dispostas a romper o ciclo do silêncio e da omissão. A escolha está diante de nós. Podemos repetir os erros do passado ou ser agentes de mudança e proteção em nossos lares. O preço do silêncio é alto demais para ser ignorado. É hora de falar, agir e proteger. Muitas vezes, romper o silêncio é o primeiro passo para restaurar a paz e garantir um futuro mais seguro e harmonioso para nossas famílias. Parte inferior do formulário.